Olá Gabriel, seja bem-vindo ao Music em Casa. Muito obrigado pelo convite, Miquel. Eu gostava de nos contares como é que foi o teu início na música. O meu início já foi há alguns anitos. Comecei por aprender na banda Visconde de Salreu, que fica ali no Concelho de Estarreja, de onde sou natural. Na altura o meu primo tocava saxofone na banda e disse que era muito divertido. E então fui para lá, e tal como outros colegas que começaram exatamente ao mesmo tempo. Ah, Como deves conhecer o Ricardo Silva, trompista, também exatamente ao mesmo tempo. O Samuel Marques, clarinete. Logo a seguir o meu irmão, foram um grupinho de amigos com os quais crescemos e estávamos juntos sempre. E na altura lembro que tínhamos as aulas de solfejo, que tínhamos que chegar até à lição 100, não é? Para depois poder receber o instrumento. E quando chegou à minha altura, então não escolhi, foi o professor que olhou para mim e disse: Olha, os teus lábios parecem bons para trombone. E então lá me arranjaram o trombone e assim comecei. Pronto, depois disso ingressei no Conservatório de Aveiro com o professor Luís Castro e depois mais tarde na ESMAI, na Escola Superior de Música de Porto, com o professor Severo Martínez e o professor David Silva, e depois então fui para Berlim e agora estou em Viena. Eu vou Já há saber uns anos. qual foi o momento que sentiste que ias ser músico? Houve algum momento exato? Exato? Se tenha sentido. Ahm, não sei exatamente quando foi, eu acho que por volta dos 14, 15 anos, lembro-me de dizer aquilo aos meus pais, que gostava de ser trombonista, músico, trombonista, e eles ficaram um bocadinho chocados porque não, pronto, não conheciam nada desse mundo, não havia músicos na família. E o que me fascinava naquela altura é quando eu ia para as aulas de conservatório, sempre que tocava, eram sempre. Tinha sempre uma boa recordação, porque o professor Luís Castro, lembro que era uma pessoa que só pensava em fazer música, era muito correto e, e sempre pensar em cantar para o instrumento. Era sempre cantar para o instrumento, soava sempre tudo muito bonito. E então eu gostava muito daquilo e fiquei apaixonado por esta maneira de pensar, sempre em cantar com o instrumento, cantar com o instrumento. E ele disse-me que havia futuro a ser músico, ao ser músico, e então disse aos meus pais que gostava de tentar. E pronto, acho que foi a partir daí. E depois começaste a idealizar esse que ias para a ESMAI, depois que ias para a Alemanha. Foi algo pensado ou foi acontecendo? Inicialmente, pronto, não conhecia muito o mundo da música, que sabia que queria ir para a Escola Superior do Porto, porque o meu professor assim me aconselhou. E eu lembro-me que na altura os meus pais ficaram um bocadinho preocupados, porque com 14 anos tinha que escolher se ia para uma escola profissional, se ia, pronto, continuar no conservatório. E eles disseram que pelo menos um curso secundário tinha que fazer noutra coisa que não fosse a música. E pronto, fiz em Economia, Administração, lá em Estarreja, ia fazendo conservatório até entrar na universidade. E eu gostei muito dessa experiência, porque deu-me também um outro olhar sobre a vida. E depois então entrei no superior, no Porto, e então aí o professor falou em possibilidades de continuar a estudar fora, e então aí pensei em ir para a Alemanha. E como é que foi fazer esses dois cursos ao mesmo tempo? Fazer o curso secundário não foi assim tão difícil com o conservatório. Claro que não tinha assim tanto tempo para estudar, como se estivesse só numa escola profissional, mas acho que era bastante eficaz com o tempo que tinha e aproveitava cada momentinho. Lembro das vezes que tinha uma hora livre na escola e vinha em 5 minutos, chegava a casa, estudava uma horinha, voltava à escola. Pronto, tinha bastante vontade de estudar e de perseguir esse sonho, e por isso mesmo se calhar os meus pais depois apoiaram bastante bem quando fui para a universidade. Viam todos os dias que eu queria mesmo aquilo. Sim, porque existe muito essa questão hoje em dia dos alunos, se vão para a escola profissional ou ficam numa academia, mas depois queixam-se da falta de tempo. Às vezes então existe também um bocadinho de falta de, digamos, vontade de usar o pouco tempo que têm, não é? Pois é uma questão um bocadinho Não difícil. posso dizer nada que cada um sabe, mas Pois, eu não sei, não estive numa escola profissional, não sei exatamente como é, e eu acho que as duas opções são muito válidas, porque ambos os modelos estão a formar muito boa gente e os sucessos estão nos dois modelos. Sei que na altura achei por bem, eu achei, e os meus pais aconselharam a fazer aquele curso à parte, e também porque estava muito perto da escola, também poderia vir a qualquer momento estudar a casa
E sei que para mim foi uma sorte muito grande. E também porque eu, se calhar, com aquelas horas que estudava por dia, bastante eficazes, não sei, 2, 3, 4 horas por dia, já me chegava, pronto. E achava que fazendo aquilo com método todos os dias que podia ser suficiente. Depois, quando vais mais, tens muito mais tempo. Não é? Começaste a estudar muito mais ou mantiveste também esse. Eu acho que mantive mais ou menos a mesma estrutura, se bem que no primeiro ano tive que acumular teóricas, as disciplinas teóricas, por isso estava com os dias um bocadinho cheios, mas mesmo assim acho que foi muito positivo, dava para manter o tempo de estudo. Tiveste que fazer mais que um ano ao mesmo tempo? Sim, na altura o meu professor aconselhou-me do conservatório a ir um ano mais cedo para a ASMAI do que estava planeado, já para me ir preparando. E então comecei com as práticas um ano antes. E então, quando entrei no segundo ano das práticas, tive que acumular as teóricas do primeiro ano que não fiz, com as do segundo, e assim foi. Pronto, eu lembro que na altura o modelo era o Ricardo Carvalhoso, que ainda hoje é um modelo para muita gente, espero, e que na altura também já tinha feito isso, e com muito sucesso. Acho que é uma mais-valia esse tipo de modelos. E depois então seguiste para a Alemanha. Hoje em dia existem muitos comunistas a estar em Berlim, neste caso. Mas quando tu foste, não havia. Pois não, foste tu que iniciaste quase esse caminho português. Pois, não sei, isso é. Se calhar teria a ser injusto, que na altura não sabia muito o que havia à volta. Sei que surgiu a oportunidade de estudar para Berlim e aproveitei. Claro que foi um bocadinho difícil, né? Sair e ainda por cima sem conhecer lá ninguém. Sei que na altura eu não fui o pioneiro, porque sei que também o André Conde, o grande André Conde, também foi estar para fora no mesmo ano. Ele foi para Zurique. Mas pronto, em Berlim não conhecia ninguém, não conhecia portugueses. Foi assim um bocadinho uma aventura, o primeiro ano, digamos assim. Mas foi muito bom, muito gratificante. E ao segundo ano já tinha mais alguns colegas portugueses, mas acho que só no meu terceiro ano é que já nem sequer estava a morar em Berlim, mas no terceiro ano é que vieram mais portugueses para a classe. Quando tu foste para o DECAP, não havia nenhum português de todo, em toda a escola? Ou E isso não sei assegurar, talvez houvesse, mas eu então, não sabia de que houvessem mais portugueses. Pelo menos no meu primeiro ano, daquilo que me recordo. e tu já falavas a língua ou nada? Foste mesmo. Não, fui para lá e sem saber alemão. Claro que tentei estudar um bocado antes de ir para lá, mas quando cheguei lá então comecei a fazer uns cursos intensivos e a coisa encaminhou-se lentamente. E tu sentiste assim uma mudança, uma grande mudança de passar para a ESMAI para Berlim? Obviamente, cidade, isso tudo, culturalmente também. Sim, eu morava numa residência de estudantes a 10 minutos a pé da Filarmonia de Berlim, por isso ia constantemente lá ouvir concertos, havia algumas facilidades para estudantes e naturalmente que também estando fora de casa, não é? Ainda por cima naquela altura não havia tanta facilidade como há agora com o Skype e com a internet, não era tão simples. Então não falava assim tanto para casa, todo o tempo que aproveitava tinha que fazer valer o tempo, punha-me a estudar, pronto. E se calhar por isso era muito mais intensa a experiência de estudo. Culturalmente também sim, pronto, havia muito mais concertos, e eu tentava aproveitar tudo o que me aparecia à frente para aproveitar o tempo que ia estar lá, que não sabia quanto é que era, mas queria aproveitar ao máximo. E a nível, aí já tinhas o foco de ser músico de orquestra? Sim, sim, quando fui para a Alemanha era com esse objetivo. O curso era de música de orquestra. E tinhas em mente ficar na Alemanha ou sonhavas, por exemplo, onde tu estás hoje, em Viena? O vir para Viena foi realmente inesperado, mas eu sabia que o mercado alemão era o mais apetecível para um músico como músico de orquestra, ou do espaço de língua alemã, Suíça, Áustria, mas conhecia melhor o modelo alemão. A prova aqui na Áustria foi uma surpresa para mim, porque um dos meus grandes amigos dos estudos na Alemanha, o Dominik Hauer, era um austríaco que vinha fazer uma semana com esta orquestra onde estou agora,
na altura dessa audição. Ele disse-me: Olha, estão à procura de um trombonista para esta orquestra, é muito boa. Porquê que não vens comigo? Ficas lá uma semana em minha casa e pronto, e vens lá fazer a audição. Ainda fazemos ali um gig, os dois. Pelo menos assim paga-te a tua viagem. E estamos aí uma semana que vinha a calhar bem porque eu já tinha acabado a minha prova final de curso, ia passar para a segunda fase do curso, o chamado Concert Examen, e então ia fazer só mais uma prova, só porque sim. E então fui e correu bastante bem, não estava a contar com aquilo, e de um momento para o outro vi que tinha que mudar para Viena. Como é que foi essa mudança? Foi Foi essa ou muito foi mais interessante. fácil? Eu já sabia alemão, ou pelo menos já conseguia comunicar um bocadinho. Claro que depois o dialeto foi, pronto, foi por bocadinhos a aprender. Ahm, mas foi muito bom. A cidade, tal como Berlim, também respira cultura, não é? E estar ali todos os dias em ensaiar de Musikverein era, pronto, é um sonho. E, e por isso, acho que foi uma mudança muito boa. A nível cultural foi logo muito fácil e depois, a nível pessoal, os colegas ajudaram bastante e acho que resultou bastante bem em bastante pouco tempo. Achas que neste momento estás no teu lugar de sonho, digamos? Eu sinceramente acho que sim. Sei que se calhar se pode sonhar com orquestras com mais fama e tudo mais, mas olhando agora de uma parte também pessoal, tenho uns colegas de naipe de sonho, damos muito bem, somos grandes amigos, para além de ser colegas, e isso acho que não se encontra em todo lado, também com muito bom nível e sei que posso confiar neles para precisar e estou numa cidade que me agrada bastante. E sim. A mudança não é uma coisa que te. Ou seja, obviamente nunca podemos dizer nunca, mas estás assim. Exato. Não, estou já há quase 10 anos na orquestra e feliz, por isso já vão uns aninhos, já deu para perceber que eu gosto disto. E como, assim no teu percurso, que momentos destacas? Na orquestra dizes? Não, Ou não, em tudo, geral? em tudo. Desde o início, que momentos é que tens assim, alguns momentos mais especiais? Sim, há grandes momentos com a orquestra, naturalmente, que nos fazem quase chorar em palco, coisas muito bonitas, ou tocar numa orquestra jovem Mahler, como deves saber, que nos deixa realmente em êxtase. Depois algumas pequenas conquistas pessoais, como uma coisa que não estava, pronto, que achava que não conseguiria, como o concurso de Estoril, me deu muito, que me animou muito a estudar para aquilo. Ou depois os concertos que seguiram disso, a oportunidade de depois de trabalhar com o Pedro Costa, com quem aprendi muito. Pronto, como vencemos os dois o concurso, depois tivemos a oportunidade de trabalhar os dois juntos em alguns concertos, que foi muito bom. E claro, depois já há pequenas coisas que nos ficam na memória, como a primeira vez que tocamos um solo com a banda, por exemplo, que ficamos todos nervosos de ser pequeninos, ou a primeira audição de conservatório. Ainda me lembro desses momentos e são coisas que guardamos com muito carinho, naturalmente. E que esses momentos, tens assim, algum momento caricato? Acho que às vezes as pessoas gostam de saber esses momentos Algum momento caricato. Ah, ah, sim, que possas contar, sim, obviamente. eu posso contar sim. Lembro-me de que havia uma altura em que estava a tentar tocar de cor e achava que, pronto, porque resultava bem, e uma vez antes de um concurso estava a repassar mentalmente a obra, uma obra que ia tocar a solo, e estava-me a esquecer de como é que a obra continuava, não é? A meio de uma segunda página, acho eu. E então disse, ok, pelo simples não, vou levar as partituras e para cima do palco. E tanto levei que comecei a olhar para as partituras, comecei-me a enganar todo e pronto. E acabou ali o concurso para mim. Uma pessoa ri-se, não tem muita piada, mas Sim. E depois houve uma situação similar, mas mais importante, que pronto, que tive que me acalmar, que foi antes de ir para o palco, foi depois do concurso de Estoril, tive a oportunidade de tocar com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, o Festival ao Largo, e tinha-me preparado naturalmente muito bem, né? Estava nervoso e sabia que ia tocar a solo, uma obra que para mim era bastante difícil. E antes de entrar em palco um pouco antes, estava no camarim e a tentar começar a obra, só para
sentia confortável e não me lembrava como é que a obra começava. E eu, ai, pensei, oh, isto não pode correr mal. E então olhei para a partitura uma vez mais, ok, vamos fechar a partitura, vamos deixá-la aqui, vamos para o palco que isto vai correr bem. E pronto, acho que não houve problema nenhum de memória, pelo menos de memória não houve. Mas aí precisei de um bocadinho de coragem. Gabriel, isto não resultou da última vez que levaste as partituras para o palco, por isso Desta acalma-te vez. que vai resultar. E E resultou. como é que tu lidas com uma questão que eu faço muito com a falha, com o erro? Ou seja, obviamente depois desse momento não deves ter ficado contente, mas depois passa e não pensas mais nisso ou faz trabalhar mais nesse sentido? Ter mais cuidado, aspas. Obviamente tiveste cuidado. Sim, o erro é uma questão um bocadinho difícil de lidar. Acho que antes me martirizava muito mais, porque cada vez temos esta pressão para que seja tudo perfeito, não é? E, e vem um bocado de tudo poder ser gravado e retocado, não é? E hoje em dia ouvimos uma gravação e esperamos que seja igual a uma gravação, não é? Alguém a tocar. E, e acho que nos pomos uma pressão muito grande quando vamos para o palco, não é? E é um bocadinho esta humildade de subir a um palco e tentar dar o melhor de nós, apesar de tudo o que possa acontecer. Acho que deve ser encarado com mais respeito e mesmo que aconteçam mais coisas, algumas coisas, desde que tentemos mostrar o nosso melhor, eu acho que já fico bastante contente. E quanto mais penso assim, menos as coisas tendem a acontecer. Isso é Ah, um pensamento que tens, que sempre tiveste ou foi. não, não, não. Sempre me martirizei muitas vezes antes por algum erro, porque não devia acontecer e tudo mais. Hoje em dia tento-me focar apenas em tentar criar bons hábitos, de que as coisas corram bem sempre quando estou a estudar, né? Criar bons hábitos para que depois, quando vou para cima de palco, seja quase apenas uma resposta a um estímulo. Ok, eu já passei por isto, é assim e a coisa tenta resultar um bocadinho melhor. E se acontecer os erros fazem parte, não é? Não somos máquinas e acho que devemos apenas dar o nosso melhor. Tu ainda ficas ansioso em Sim, palco? Em- claro. Eu acho Mesmo. que alguma ansiedade é saudável. Se não tivéssemos ansiedade, era quase como se não fosse importante para nós alguma coisa. Ainda fico bastante ansioso, mesmo em pequenas coisas. Mesmo, por exemplo, em solos, em 10 anos há de haver sinfonias ou solos, digamos, solos que já os tenhas feito algumas vezes, né? Sim, sim. Ainda ficas ansioso sempre. Ainda fico, ainda fico. E muitas vezes acho que é também um bocadinho o respeito pela situação em que uma pessoa está e porque se estivesse a tocar se calhar completamente sozinho, se calhar era outra coisa, mas eu penso que sou como uma parte de um todo, não quero estragar também o contexto todo musical à minha volta, mas por outro lado também penso, se me aceitaram aqui como músico depois de uma prova, é porque confiam em mim, apenas tenho que dar o meu melhor. Pronto. E então relativizo um bocadinho essa pressão. Mas essa ansiedade também te faz teres, não caís na rotina, não caís no. Faz-te sempre querer mais e estudar, não é? Mantém-te vivo. Exatamente. Mantém essa excitação de querer dar o melhor de nós para o momento. E como é que tu mantens o nível em 10 anos? Ou seja, nunca há um momento que tu vais desleixando, muitas aspas, não é isso, mas Acontece, acontece. Às vezes, sem querer, não damos tanto, não dou tanta atenção a detalhes na minha rotina diária, ou não estou em tão boa forma, não tenho devido descanso, e noto que às vezes, se calhar, o nível não está tão alto como poderia estar. Claro, nem todos os programas, se calhar, exigem que estejas ao teu melhor nível, pronto, falando pelo menos daquilo que se tem que tocar na orquestra, mas tento sempre manter um nível mínimo bastante bom. Tenho algum cuidado com isso, de estudar diariamente, ou seja, não relaxar só porque tenho uma semana de folga, por exemplo. Mas acho que também ter colegas no grupo que são mesmo muito bons músicos e que estão sempre em forma ajuda, porque se não estamos tão em forma, nota-se logo e não nos sentimos bem. agora mudando um bocadinho da música, tu tiraste um curso em gestão. O que é que te moveu a fazer isso? Primeiro, a gestão já foi, ou a economia em geral, já era uma paixão minha, até porque o meu pai é um orgulhoso contabilista e já me colocava
os números um bocadinho na família e eu sempre gostei também do tema da economia desde pequeno, de matemática e tudo mais. E achei que a economia era uma coisa que gostava de fazer e por isso achei também interessante fazer um curso de secundário nessa área e depois quando tive tempo, mais tarde, então fazer o mestrado em gestão. Também porque tentei fazer, pronto, um bocadinho se calhar acima das minhas possibilidades, tentei fazer o curso de Economia também na Faculdade de Economia do Porto, ao mesmo tempo que fazia a Escola Superior em Música. Mas pronto, vi que não dava para fazer as duas coisas e então tive que só deixar umas cadeiras feitas antes de ir para a Alemanha. E agora tentei acabar isso, ou seja, essa paixão pela economia, depois de estar em Viena, e fiz esse curso porque queria ter umas bases de economia e saber em que é que isso podia se aplicar dentro da gestão cultural e de todo o meio que me envolvia para conseguir perceber melhor o funcionamento das coisas. E acho que foi algo muito produtivo. É algo que aconselhas aos músicos, aos artistas, neste caso? Sim, é assim eu aconselho, da minha experiência pessoal, acho que é muito produtivo, tal como é o saber em geral. Se há outras áreas do conhecimento, não precisam de ser adjacentes à música, como por exemplo a gravação, o estúdio ou marketing digital, mas qualquer outra coisa que nos traga uma possibilidade de ligar áreas. Acho que é muito interessante e neste caso era a área que me sentia mais próxima e eu aconselho se alguém tem uma paixão por essa área, acho que devia fazer porque aprende-se muita coisa com gente que não é só da música. Sim, e Um bocadinho. muita gente às vezes acha que fazer esses outros cursos é quase um plano B, mas não tem que ser um plano B, porque pode juntá-lo ao A, isso que estás a dizer, disseste ligar. Exatamente. Sim, creio que ter um plano B pode ser sempre bom, sim, concordo, mas também, no fundo, acho que o significado da educação também é um bocadinho isto, é educar-nos, é saber que podemos procurar mais informação, queremos fazer melhor, queremos estar mais formados, preparar-nos para o futuro, e é um bocadinho isso, esta procura pelo conhecimento, neste caso, este curso estava bem talhado para aquilo que eu queria, porque todas essas disciplinas que englobavam o curso me interessavam. Se calhar podia não ter feito um curso, mas buscar conhecimento no outro lado. Neste caso foi um curso que me ajudou bastante. Tens Sim. assim mais algum curso que gostavas de fazer ou é uma coisa que já fechaste tu? Já estudei bastante depois de fazer este curso e também um doutoramento em educação. Já fechei umas quantas áreas que gostava de ter coberto. Neste momento, o meu filho já me dá muitas lições de vida todos os dias. É a escola da vida. Mas não sei. Possivelmente no futuro poderei estudar mais alguma coisa ou pelo menos debruçar-me sobre uma área de conhecimento que me fascina. Sim, porque já são alguns canudos, digamos, que tens aí diplomas, já fizeste doutoramento. E se fizeste à distância, como é que funcionou? Sim, também fiz à distância. Também não gosto muito de falar em canudos porque o meu objetivo quando comecei Não com é isso, estes. não é isso. Sim, Não, quando enverdei por estas áreas académicas fora da música, o que me interessava era buscar um conhecimento aprofundado numa área. E o doutoramento foi logo depois de começar na orquestra, pouco tempo depois, porque havia a assimilação de conhecimento era uma coisa que me deixava fascinado, até porque tive um colega que infelizmente teve um problema, deixou a música completamente e me impulsionou um bocadinho a saber qual foi, o que é que poderia acontecer, qual é que às vezes estava mal na educação que se calhar levou a ser uma estrela emergente no mundo do trombone a ter que deixar a música. Pronto, isso preocupou-me bastante e a área de educação então foi logo uma das primeiras coisas que busquei e aprendi muitíssimo e decidi fazer então à distância porque na altura queria investigar bastante sabia que tinha que ser língua inglesa, não é? Mas queria também fazê-lo também muito em português. E então optei pela Universidade Aberta de Lisboa, que na altura também me dava bastante flexibilidade, pelo simples facto de poder fazer os meus trabalhos, organizar o meu tempo da melhor maneira, mesmo que estivesse em alguma digressão com a orquestra, podia sempre trabalhar à distância. E num curso, se calhar dito
síncrono, onde tivesse que ir às aulas em tempo real, poderia ser um bocadinho difícil. E isso foi a primeira razão. A segunda, já tinha ouvido falar muito bem dessa universidade desde o ensino secundário, houve professoras que já aconselhavam isso, porque era uma universidade que permitia realmente uma grande flexibilidade sem descurar na qualidade. E, o que falaste é muito interessante porque, infelizmente, o que eu sinto e que eu acho, que é a minha opinião só, é, Uhum, é que muitos dos mestrados que fazemos, uhum. hoje em dia, por exemplo, em Portugal, fazemos porque temos que fazê-lo. Temos que fazê-lo porque senão não podemos, ou seja, está, muitos fazem, outros não estou a falar de toda a gente, mas faz porque precisa do tal canudo, não é? E Sim, sim. a educação não devia ser isso, devíamos fazer os cursos ou estudar o que quiséssemos porque temos vontade de saber mais e não porque precisamos de um diploma para conseguir dar aulas ali ou ali ou para receber mais ou para... acho que isso faz com que a qualidade do empenho de cada aluno na escola não seja tão intensivo e se calhar o sumo que se consegue depois também não é tanto, não é? Isso é só a minha, a minha opinião. Acho que é um tema um bocadinho problemático, por assim dizer, é sempre um bocadinho difícil. Será que é preciso um canudo? Um canudo normalmente é um sinal de algumas competências adquiridas, não é? Para poderes exercer alguma coisa. Só que lá está, com a quantidade de gente a sair com esses cursos, ou se calhar não devia pôr assim, tenho medo de ser mal interpretado. Não, não, sim, não, eu acho Nem sempre o canudo mostra essas competências, às vezes já pode haver facilitismo, noutras não há tanto facilitismo, ou seja, é algo standardizado, mas depois, pronto, pode ser mal interpretado. não, Desculpa não, lá, sim, eu acho que isto é um tema um bocadinho polémico e eu acho que realmente o canudo tem algum sentido, tem algum sentido no sentido de haver um padrão mínimo de competências que devem ser adquiridas, eu entendo isso, mas depois é um bocadinho infeliz ter que ver o canudo não como um caminho a percorrer, mas como apenas uma meta a atingir para sim, ganhar mais dinheiro ou um lugar. Pronto, o caminho em si devia ser a parte mais importante em que aprendemos e claro. realmente tiramos proveito disso. É isso, obviamente é um tema muito polémico, cada um tem a sua opinião e que pode achar Uhum. o que quer, mas é o que tu dizes, acho que o canudo faz falta porque mostra que conseguiste aquilo, mas Uhum. devíamos ter não devia ser obrigatório termos aquilo para fazer alguma coisa, devia ser, mas Pois, podíamos estar aqui a falar 2 horas e meia e não chegar à conclusão porque é muito difícil, é um tema complexo. E que conselhos, assim, para acabarmos em beleza, que conselhos deixas para os jovens músicos? é uma questão difícil, mas se vou pegar apenas na minha experiência pessoal, que ainda não é muita, mas alguma, ah, é tentar, cada um tem que seguir o seu caminho. Acho que não há algo que nos diga como ter sucesso, o que quer que isso seja, o sucesso, mas acho que o mais importante é irmos fazendo um caminho e estarmos ah, em paz connosco mesmos, ou seja, traçar um caminho que achemos que é bom e que nos faça felizes, e se por acaso não resulta como estamos a contar, ou temos alguma surpresa no caminho, devemos sempre de ver alguma coisa positiva nisso. Eu acho que cada um tem o seu caminho pessoal e há sempre coisas positivas que encontramos no caminho, se calhar é só preciso saber ver melhor ou descobrir essas coisas. Obrigado por teres aceito o convite. Foi um gosto. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado.